Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem concedido a sua graça para conosco, e as misericórdias do Senhor são a causa, a razão de nós não sermos consumidos. Deus é bom em todo tempo. Eu queria falar sobre o batismo no Espírito Santo, e aonde nós podemos ver sobre o batismo do Espírito Santo. Atos capítulo 2, na inauguração da igreja ali, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Em Atos capítulo 2, nós podemos ver ali aquelas 120 pessoas que estavam na casa, no cenáculo. A Bíblia diz que eles foram batizados no Espírito Santo de Deus. E Jesus, amado, ele continua batizando no Espírito Santo de Deus, porque nós cremos, nós que somos pentecostais, nós cremos o que aconteceu em Atos capítulo 2, na igreja primitiva, o que houve lá em Atos capítulo 2, nesse grande evento, no batismo no Espírito Santo, quando inaugura a igreja do Senhor Jesus. Nós podemos ver que Jesus ainda ele continua, no século 21, batizando no Espírito Santo de Deus. Nós cremos na atualidade do batismo e dos dons espirituais concedido à igreja, assim como a salvação é uma dádiva para os perdidos. Assim, o batismo com o Espírito Santo é uma dádiva para os que são salvos, é uma promessa para os que são salvos. Assim como Deus, amado, ele deseja a salvação do perdido, porque a Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Então, assim como Deus deseja a salvação de todo o perdido, assim Deus deseja que todos os salvos, todos que têm o seu nome escrito no livro da vida, sejam batizados no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo, amado, traz revestimento. O batismo no Espírito Santo traz poder. O batismo no Espírito Santo traz ousadia para nós anunciarmos, falarmos que Jesus ainda nesse século 21 continua batizando no Espírito Santo. Aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, amado, Jesus ainda continua batizando, continua curando e continua concedendo dons espirituais para a sua igreja. E nós podemos ver que o batismo no Espírito Santo, ele abre a porta para os demais dons, O dom da palavra, o dom da sabedoria, dom de discernimento de espírito, dom de interpretação, de línguas. Então, nós podemos ver aqui em Atos capítulo 2 o que houve. Houve o batismo no Espírito Santo. Então nós cremos e professamos, ensinamos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. Jesus falou: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Está lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. É também uma promessa divina aos salvos, uma dádiva aos salvos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias. Atos 2,18. Trata-se de uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração. Por quê? Porque possa ser que aconteça, porque tem pessoas que no momento ali que ela tem uma experiência, que ela aceita o Senhor Jesus. Aceitar que a gente fala é quando é o momento daquela entrega, que ela se arrepende, ela se converte e ela crê ali no sacrifício
expiatório de Cristo, e naquele momento ela é salva, naquele momento ela tem experiência do novo nascimento. Então muitas pessoas ali, quando tem aquele momento da entrega, que aceitam o Senhor Jesus, muitas são batizadas ali no Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, começam a falar em línguas estranhas. Então, nós podemos ver que trata-se de uma experiência espiritual que ocorre após, ou após. Tem pessoas ali, eu fui, quando entreguei minha vida para o Senhor Jesus, ali, aceitei o Senhor Jesus, após 3 meses, eu fui batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas. Então, ocorre após ou junto à regeneração, sendo acompanhada da evidência inicial do falar em outras línguas. Então, amado, como eu sei quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo? Qual é o sinal quando uma pessoa ela é batizada no Espírito Santo? Quando ela a evidência física inicial do falar em outras línguas. Essa é a evidência quando uma pessoa ela é batizada no Espírito Santo. Nós lemos em Atos capítulo 2, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Então, quem concede, amado, o batismo, quem concede os dons é o Espírito Santo. Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Foi o Espírito Santo que lhe concedeu. Nesta passagem, ser cheio do Espírito Santo indica ser batizado no Espírito Santo. E o que é o batismo no Espírito Santo? É o falar em línguas. É a evidência inicial desse batismo. Mas somente a evidência inicial, pois a evidência continua da presença especial do Espírito como fruto do Espírito. Então, a primeira evidência do batismo no Espírito Santo é falar em línguas, é falar em outras línguas. Mas depois a evidência na vida do crente não para ali. Falou em língua, não. A evidência não para ali. A evidência continua. Como continua? Com o fruto, não frutos, com o fruto do Espírito Santo, com o Espírito Santo. Então, a evidência, na verdade, continua com o fruto do Espírito na nossa vida, que tem a ver com caráter, O batismo tem a ver com o dom concedido, com o revestimento. Então, dom tem a ver com o serviço e fruto tem a ver com o caráter. Amém? Então, o batismo no Espírito Santo é uma bênção resultante da obra de Cristo no Calvário. Então, o batismo é uma bênção resultante da obra de Cristo no Calvário. Não como alguns que não acreditam no batismo com o Espírito Santo falam, que é uma segunda graça. Não tem nada disso daí. Não tem nada a ver. Não é uma segunda graça o batismo no Espírito Santo. É uma bênção resultante da obra de Cristo no Calvário. Ou é um benefício, olha só, é um benefício concedido ao salvo, resultante da obra de Cristo no Calvário. É uma dádiva, é um benefício, é uma bênção, é o dom, presente concedido ao salvo, aqueles que creem. Então nós temos que crer no batismo no Espírito Santo, na atualidade do Espírito Santo. E como que chama? É interessante. Como que chama? Alguns falam ali aquela língua, outras línguas. A expressão outras línguas que houve em Atos capítulo 2, que nós podemos ver. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Que outras línguas que eles estavam falando? Nós podemos ver. Diz respeito a um tipo diferente. Essas línguas são de natureza espiritual, porque eles falavam conforme o Espírito Santo lhe concediam que falassem. Essas línguas reaparecem mais adiante como um dos dons do Espírito Santo, ou de variedade de línguas. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, em espírito fala em mistérios. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Agora, a língua aqui de Atos capítulo 2, a língua aqui
é da mesma essência da do Pentecoste. A mesma língua de 1 Coríntios capítulo 14, 2, é da mesma essência, porque foi concedida pelo Espírito Santo. É chamada de glossolalia. O que é glossolalia? Palavra usada para indicar outras línguas, que podem ser humanas ou celestiais. Então, quer dizer, o que houve ali em Atos capítulo 2? Houve a glossolalia. Por quê? Vamos lá. Essa é a nossa marca, como pentecostais que somos. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Cada representante das nações presentes em Jerusalém, nessa ocasião, ouvia na sua língua materna falar das grandezas de Deus. Então, aquelas 120 pessoas que estavam ali em Atos capítulo 2, eles começaram a falar em outras línguas. Eles mesmos não entendiam a língua que eles estavam falando. Era diferente para eles. Mas as outras pessoas que estavam ali estavam entendendo na sua própria língua. Eram diferentes para eles. Mas para as outras pessoas ali, elas estavam entendendo na sua própria língua. Algo semelhante aconteceu na experiência na casa de Cornélio, porque ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. A capacidade para compreender essa fala veio do Espírito Santo. Então, como ali Pedro, os demais discípulos que estavam ali, eles nunca tinham estudado outro idioma, nunca tinham falado outro idioma, mas o Espírito Santo capacitou eles em falar em outro idioma. Olha só, nós podemos ver, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos, pois, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Partos, medos, elemistas. Então, tinha várias pessoas de várias nações ali. Tinha vários dialetos ali. E cada pessoa ouviu falar na sua própria língua. Quem capacitou os discípulos, amado, a falar em outras línguas que eles nunca tinham estudado numa academia? Foi o Espírito Santo que concedeu. Então nós podemos ver que isso mostra que é possível o Espírito Santo usar um crente de pouca instrução para falar numa língua desconhecida, a qual ele não estudou e nem aprendeu, para transmitir uma mensagem na língua materna de um estrangeiro. Então, quer dizer, os 120 que estavam no cenáculo estavam falando ali, amado, uma língua que eles nunca tinham falado, eles nunca tinham estudado. E quem capacitou eles? O Espírito Santo. Amém? Então, o que houve ali? Houve a glossolalia, que a glossolalia também, nós podemos ver, é para indicar outras línguas. A língua aqui é a mesma essência do Pentecostes, a diferença está na função. Por quê? Porque a diferença está na função, porque eles estavam falando ali na língua materna de cada um, e eles entendiam, eram diferentes para eles, mas as outras pessoas entendiam na língua materna deles. Mas nós temos que diferenciar, amado, o que? De 1 Coríntios capítulo 14, vamos lá, eu coloquei aqui, o que em Atos capítulo 2, houve o que? Houve a xenolalia. E o que é xenolalia? A palavra, é uma palavra acadêmica. Xenolalia, falar em guarda aí. Xenolalia é falar em um idioma estranho para si próprio, mas conhecido por alguns ouvintes. Ou seja, falar em um idioma já existente. Então, os discípulos ali, os 120, eles estavam falando no idioma já existente, mas eles não sabiam, eles não conheciam. Então isso se chama xenolalia. E glossolalia é 1 Coríntios capítulo 14. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, porque o que fala em língua estranha, aqui não está falando de língua materna, uma língua já existente. Não, aqui está falando porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Ninguém entende, uma língua do céu. Essa é uma língua do céu. Nós podemos ver.
Uma língua do céu, se assim nós podemos dizer. Senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistérios. E o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, nós cremos na xenolalia. A xenolalia é o quê? A xenolalia, então vamos diferenciar. A xenolalia também alguns falam que é uma coisa só também, a glossolalia. Tanto serve para indicar a xenolalia como a glossolalia. Então, a glossolalia serve para indicar o falar numa língua estranha para si, mas conhecida, mas já existente. E a glossolalia é uma língua estranha, é uma língua do céu. Então nós cremos aqui, amado, deixar bem claro aqui. Eu concluo esse vídeo dizendo: a xenolalia é falar em um idioma estranho para si próprio, mas conhecido por alguns ouvintes. Ou seja, falar em um idioma já existente. Atos capítulo 2. Eles estavam falando num idioma. Eles não sabiam, eles não conheciam aquele idioma, nunca o tinham estudado, mas já era um idioma existente. Mas em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, aqui fala do quê? Porque o que fala em língua estranha, que é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, não fala aos homens, senão a Deus. É aqui conhecido como a glossolalia. Então, a glossolalia é a língua do céu, é a língua estranha. E a xenolalia é você falar num idioma estranho, para si próprio, mas conhecido por alguns ouvintes. Ou seja, falar em um idioma já existente. Amém? Então, eu queria deixar esse vídeo aí para os irmãos. Então, nós cremos, a nossa marca pentecostal nós cremos no batismo no Espírito Santo com a evidência inicial de falar em língua estranha, de falar em outras língua estranha. Então, isso se chama xenolalia. Xenolalia, então, como que é? Vamos repetir de novo, para ficar gravado, meu irmão. Xenolalia é o Espírito Santo te capacitar, muitas vezes. Um exemplo, tem um estrangeiro na igreja, ou passando em algum lugar, e Deus quer falar com aquela pessoa. Muitas vezes o Espírito Santo te capacita a você falar em uma língua estranha, que você não conhece, mas é a língua materna daquele estrangeiro, para falar para aquele estrangeiro que Jesus ama ele, que Jesus tem algo na vida dele, para falar das grandezas de Deus para a vida daquele estrangeiro. Você está falando com aquele estrangeiro, você não entende, mas ele entende na sua língua materna. Amém? Mas glossolalia é diferente. A glossolalia é você falar em um idioma totalmente desconhecido. Ninguém conhece. O estrangeiro não conhece, ninguém conhece. Que é a língua do céu, de 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 2. E é a mesma essência também de Atos, capítulo 2. Amém? Deus te abençoe. Então, não podemos, sempre eu costumo falar aqui, Atos capítulo 2. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Amém? Esse é nosso texto áureo dos pentecostais. Nosso legado pentecostal não pode ser arrancado de nós. Deus te abençoe em nome de Jesus.